agora sim a gente quer te ouvir, viu, Marcos? Qual foi a impressão que você teve dessa reunião, dos representantes aí da economia, do próprio poder público em relação a essa grande estiagem prevista para esse ano, hein, meu amigo? Bem, o que acontece? No final, inclusive, eu pedi a palavra lá e parabenizei aí o secretário Serafim Corrêa, né, junto com os demais membros que fizeram as devidas apresentações, porque pela primeira vez, que pelo menos que eu me lembre, o Estado ele está se antecipando a um problema, né, tomando aí as medidas tratativas para que o resultado não seja igual ou pior que nós vivenciamos em 2023. Por que eu trouxe esse tema para a nossa coluna, Rafael? Porque é um tema que não envolve só indústria e comércio, envolve toda a população. Porque no momento que, caso ocorra uma estiagem, que a gente não tem aí as tratativas para que o produto continue chegando normalmente na mesa do consumidor, na hora que isso ocorra, todos os preços, aí eu posso deixar com letras garrafais, todos os preços do que é consumido no nosso estado vão aumentar. Então foi muito interessante a reunião, a gente espera realmente que essa dragagem, que já é uma conversa antiga, isso já se ouve falar há muito tempo, dessa vez saia, né, porque você sabe, né, nosso ouvinte sabe, o estado do Amazonas ele tem uma característica diferente dos demais estados, nós estamos isolados, né, pelos rios, né, os rios são as nossas estradas. Então, para o produto chegar aqui, ou ele vem de avião, né, principalmente aqueles de maior valor agregado, que são os produtos pequenos, ou ele vem numa balsa, num navio. Se o rio não dá condição de navegabilidade, o que vai acontecer? O produto não chega, atrasa, e se chegar, fica muito mais caro, porque o preço do frete triplica. Então, ficou ali a minha observação, eu achei muito proveitoso, a gente espera que não fique só na conversa, de fato essa dragagem ocorra, né, mas pelo fato do Estado ter feito uma manifestação pública, eu acredito sim que de fato vai ocorrer, então os impactos devem ser minimizados, né, então com certeza a gente vai sofrer menos esse ano. Muito bem, tá? Então essa primeira análise, vocês têm alguma pergunta, Diene, Paula? Não, eu só queria lembrar que o Marcos ele já tinha trazido informações antes de acontecer aquela situação de falta de insumos lá para as indústrias da Zona Franca. Os navios que não conseguiu chegar, exatamente. Né? A gente fez aqui a entrevista com ele trouxe toda a análise, trouxe todas essas informações, prevendo o que já ia acontecer e aconteceu exatamente o que ele havia dito aqui em entrevista à Band News Difusora. E Marcos, você que trabalha muito na consultoria econômica para as empresas do Distrito Industrial de Manaus, empresas fora, mas especificamente aqui no Amazonas, nós tínhamos debatido na Band News a possibilidade de governo, a iniciativa privada, e a gente fala da FIAM, criarem um comitê de análise climática, comitês que possam unir pesquisadores da UFAM, UEA e, claro, economistas e também toda essa parte técnica de empresas para planejar mecanismos e projetos que possam antecipar a crise que vem sendo causada por toda essa questão climática, que muitas vezes fogem também ao nosso alcance, e a gente está falando de El Niño, El Niña, e tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Porque parece-me que a gente foi pego de calças nas mãos, assim, sabe? Falando bem um coloquial do que aconteceu na última estiagem, e há um prognóstico que piore, se não houver, claro, medidas de algo que possam prevenir, né, essa crise climática no mundo, mas que também não cabe a nós conseguir decidir isso agora. E também a gente nem teria toda essa autonomia. Então, o que você acha sobre isso? E já existe alguma possibilidade disso, algum projeto disso em andamento dentro da FIAM e dentro também do governo do Amazonas, porque eu sei que você também atua ali paralelo a essas consultorias. O que acontece, Paula, muito bem colocado. Está sendo criado um grupo, inclusive ontem, no momento da minha fala,
Eu coloquei o pessoal do sindicato, os economistas do sindicato à disposição. O Márcio Paixão, que é o nosso presidente do Corecon, também se colocou à disposição com sua equipe. Tem muitas entidades de classe que estão querendo se envolver nisso, porque é um tema, além de importante, é um tema que causa realmente um impacto negativo para todo mundo, né? Por exemplo, tinha alguns produtos, no ano passado eu estava ouvindo uma palestra do Denis Mineve, que é o CEO da Bemol. Ele estava extremamente preocupado em abastecer suas lojas para o final do ano. Graças a Deus deu tudo certo. Mas o que a gente está pensando também, Paula, é que se de fato ocorrer essa dragagem que já é prometida, os problemas com certeza vão ser minimizados. Mas você tem razão, a gente precisa acompanhar, acho que não só as entidades de classe, como toda a sociedade, e principalmente a imprensa, né? Tem que estar atento, porque realmente é um assunto, é um efeito climático que a gente não tem aí gestão sobre ele, e também vem à tona, Rafael e Diene, a questão da nossa BR-174. Aí lá vem o Marcos falar da BR-174, mas não tem como não falar, né? Mais uma vez, mostra que o isolamento que nós estamos vivendo é muito prejudicial. Se a gente tivesse uma zona de escoamento como a BR-174, não, gente, BR-319, desculpem, se a gente tivesse a nossa BR, seria pelo menos uma zona que a gente poderia contar para ir e vir. Mas enquanto a gente não tem, né, fica esse dilema, vai, autoriza ou não autoriza, a gente fica vivenciando essas fortes emoções que dessa vez podem vir novamente com essa questão dos rios. Muito bem. Vamos avançar, porque tem mais um tema aqui, meu amigo, que você combinou comigo, passou na pauta aqui, e é importantíssimo também da gente explicar, né? Segundo tema é: o Banco Central reduz a taxa de juros para 11,25% ao ano, o menor nível desde março de 2022. O que isso significa para nós, contribuintes, consumidores, para a economia de maneira em geral? Qual que é a sua análise, Marcos? Significa que você que está nos ouvindo, acompanha a nossa coluna, vai conseguir financiar o seu carro mais barato, financiar a sua casa mais barato, conseguir um crédito mais barato, porque tudo isso é balizado aí pela Selic. Então, se a Selic reduziu, obviamente, consequentemente, os financiamentos vão se tornar mais baratos. Vai continuar essa redução? Aí eu não sei, porque, segundo os colegas economistas do Brasil, ela não vai mais baixar muito, ela deve descer mais um grau e depois estabilizar. Afinal de contas, a inflação ainda não está contida da maneira que a gente espera que esteja, né? Então, essa questão da Selic, só para a gente deixar claro, é um mecanismo que o Banco Central utiliza justamente para conter o consumo, porque a gente sabe, se a Selic baixar muito, o consumo aumenta, consequentemente a inflação começa a subir novamente. Então eles estão esperando ali encontrar um meio termo para conter a inflação e garantir também o consumo. Muito bem, assim encerramos aqui a nossa coluna de hoje com a participação do nosso titular deste espaço, que é o economista Marcos Evangelista. Tamo junto, Marcos. Obrigado pela sua participação conosco, sempre nos ajudando a descomplicar o que parece complicado. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço a todos. Até quinta-feira. Valeu. Tamo junto, Marcos. Obrigado aqui pela explicação.